em que eu trabalhava à comissão e só ganhava se vendesse. Eu bati portas acho que em toda a ilha. Consegui a minha carta, consegui o meu carro. Isto tudo porque comecei a trabalhar cedo e tudo o que eu aprendi na escola serviu-me muito e ao mesmo tempo não me serviu nada. Porque nós, enquanto estamos a estudar e a estudar e a estudar, nós nunca sabemos o que é o mercado. Nunca. Porque chegamos cá fora é completamente diferente. Eu acho que hoje enquadro-me porque hoje em dia tenho a minha estabilidade, eu tenho a minha casa, tenho o meu carro e com apenas 23 anos. Por isso, eu acho que hoje em dia os desafios são mais complicados. Começou a trabalhar com que idade? Com 16 anos. Apenas. Vim para a Ponta Delgada a bater portas. À comissão. E hoje em dia tenho a minha estabilidade, pronto, graças a trabalhar cedo. Mas pronto, acho que o desafio maior hoje em dia é conseguir um trabalho. Hoje em dia o maior desafio do jovem é sem dúvida conseguir um trabalho de estabilidade. É só. Obrigado e uma boa noite. Muito obrigada pelo seu testemunho, Rogério. Vamos ouvir Augusto Cardoso, que nos liga da Lagoa. Faça favor de colocar a sua questão. Boa noite. Boa noite, faça favor. Boa noite. Só isso é o seguinte, eu vi aí o fim de desemprego. Eu tive um filho, esteve a trabalhar, no fim de trabalhando, e depois o patrão passou um pampalho para o fim de desemprego, não precisei mais dele. E depois ele teve lá no fim de desemprego 3 meses. Ou depois ele encontrou um serviço e o patrão disse se ele quisesse trabalhar mais uns 3 meses com um serviço. Ele concedeu o fim de desemprego. Ele concedeu o fim de desemprego e depois esteve trabalhando 4 meses. Quando foi para ir reabrir o fim de desemprego, disseram que já não tinha direito. Eu gostava de saber como é isso. Era só isso. Boa tarde, boa noite, obrigado. Muito obrigada. Eu não sei se nós seremos as pessoas mais indicadas para responder a esta questão sobre o funcionamento do... Não, eu creio que esta questão do fundo de desemprego, pelo menos pelo conhecimento próprio que tenho, é que quando se encerra a inscrição no centro de emprego, aquilo tem um prazo para depois reabrir novamente a inscrição. Aquilo depois, passado uns meses, é que pode reabrir novamente a ficha de inscrição no fundo de desemprego. Creio que é isso que se passa com a situação desse jovem que teve a trabalhar 4 meses, encerrou a atividade e depois queria reabrir novamente para ter o subsídio. E não, aquilo tem que passar um determinado período e tem que haver a respectiva carta da entidade patronal, certificar que sim senhor efetua os descontos e tudo isso, e que terá direito ao fundo de desemprego. Mas isso deve ser um prazo de 6 meses, salvo erro, e deverá de haver esse documento escrito que possa comprovar que ele teve a trabalhar 4 meses. E tivemos aqui um depoimento interessante de um jovem do Rogério Farias. Foi à luta sozinho, É verdade, com 16 anos. Com 16 anos, da outra ponta da ilha. Cá está a importância de ter um projeto de vida. Exato, sem sombra de dúvida. E o Rogério frisou que andou na escola a batalhar, mas não sabe até que ponto valeu a pena, porque o mercado é que o ensinou a viver. E pronto, o testemunho do Rogério diz tudo. Aos 16 anos veio bater porta a porta como vendedor comissionista, até que conseguiu ter a sua carta, o seu carro e o seu quarto de lugar. O que é fantástico para um jovem de 16 anos, nesse espaço de tempo, conseguir tudo isso. É um lutador e o maior desafio é, como ele diz, é conseguir um emprego nos dias de hoje. Mas cá está, hoje em dia a nossa sociedade também criou necessidades, como esta questão, por exemplo, um jovem de 23 anos ter um carro. E há jovens que se queixam que não têm dinheiro para pagar a prestação do carro. Isto em contraponto com o discurso de Domingos Reis. São outras necessidades. A nossa sociedade criou necessidades. Criou, sem sombra de dúvida. E que também... alguns excessos. Precisamente. E que também gera frustrações também depois. Sim. Porque um jovem, se não tem um carro, sente-se aprisionado dentro do seu próprio espaço. Porque o amigo tem, porque é que eu não tenho, eu também trabalho. E depois há essa luta. E muitas vezes colocam-se em investimentos loucos, que por vezes terminam mesmo muito mal, em que têm que entregar o carro. E depois temos o outro cenário dos jovens que vivem em casa dos pais. Pois, que é o cenário já mais tem atual. Mais de 30. É o cenário mais atual presentemente, creio que nos Açores e em Portugal continental. Porque hoje em dia um jovem que sai da universidade, até, enquanto está na universidade, normalmente, ou está num quarto, fora, está na universidade, mas quando regressa vem para a casa dos pais garantidamente. Chega-se ao ponto em que estão em casa dos pais e prolonga os 30, os 31, os 32
muitas vezes chegam a casar e ficam em casa dos pais. E depois aparecem os filhos e tudo isso. Ou então, chegam a casar aos 30, 31, adquirem uma casa a custos controlados ou algum empréstimo bancário, a vida depois começa a sufocar, eles não conseguem e pronto, entregam a casa ao banco e regressam para a casa dos pais. É um cenário que se vê constantemente por aí. Os jovens hoje em dia são muito preocupados com o futuro. Estão reféns do futuro. Creio que não. Eles vivem mais à base do presente, acima de tudo. Uma luz ou outra do futuro, não digo que não, mas basicamente a juventude vive o presente. Muitas vezes desamarram-se mesmo e deixam-se viver o puro É o mais momento. importante. É o mais importante. Para muitos jovens é isto mesmo. É viver o hoje. O amanhã, logo se vê. Mas existe a pressão de criar condições para ter um futuro melhor. Sim, lutam por isso. Na sua vivência do momento, lutam por isso. E da parte da família, por exemplo, destes pais, dos jovens que vivem com os pais? Pai é pai. E pai que é Existe- pai não pode ver um filho a sofrer. E existe por isso muita faz proteção. tudo. Como? Existe muita proteção. Sim, sem sombra de dúvida. Há casos mesmo de pais que tiram da sua própria boca para não faltar aos filhos e aos netos. Em todos os sentidos. Luís, estamos aqui a falar num conjunto de situações que acabam por ser contraditórias, que é, por um lado, existe muito protecionismo em relação aos jovens, das famílias, Sim. e, por outro lado, existe esse outro lado da exigência da sociedade. Pois é um confronto complicado. É tal coisa, a sociedade, depois há as exigências do viver, os costumes que se colocaram no passado e arrastam-se e depois tem que se fazer frente perante isso. O associatismo juvenil aqui nos Açores está... Está a viver, recomenda-se, sem Sim? sombra de dúvida. Sim. Ativo? Ativo, bastante. Há várias associações, pelo menos aqui em São Miguel, que tenho conhecimento, algumas na Terceira, Faial, um pouco por todas as ilhas, há associativismo juvenil. Por exemplo, há a Associação conhecida, a Associação de Juventude da Candelária, há uma associação bastante dinâmica, a Associação Norte Crescente, a Associação Nós Jovens na Ponta Garça, em Vila Franca, a Associação Aprender a Viver, ou seja, há uma mão Que cheia... diferença fazem estas associações? Que importância é que tem o associativismo do ponto de vista de intervenção na sociedade? Bem, no caso, por exemplo, da nossa associação, nós trabalhamos com um grupo de risco de 15 a 35 anos de jovens. A Norte Crescente trabalha também mais ou menos dentro das idades, mas faz um acompanhamento mais diário. Eles organizam raids fotográficos, trilhos pedestres, tem uma série de atividades que ATLs, também com jovens. Estamos quase sempre a falar de atividades mais do ponto de vista lúdico, de diversão. Sim, porque normalmente as associações juvenis envolvem os jovens em atividades lúdicas, em intercâmbios, em atividades de lazer com idosos. Basicamente, os jovens são para isso, é para dinamizar atividades, criar iniciativas. Para sonhar, para construir. Os jovens, criar. acima de tudo, têm o direito de sonhar. E vamos agora falar um pouco dos projetos da Associação Aprender a Viver, para o próximo ano. Aqui para o próximo ano. Está a decorrer então até o final do próximo mês de julho, numa parceria da Associação de Juventude Aprender a Viver e a Direção Regional do Desporto, uma iniciativa de promoção de estilos de vida saudáveis, em que envolve 40 jovens em risco social, envolvendo uma média de idades entre os 15 e os 35 anos, em que às terças e sextas, entre as 7h30 e as 21 horas, estão reunidos aqui no Complexo das Laranjeiras a jogar futsal. E é uma maneira deles estarem bem dispostos a correr atrás da bola e a esquecer os maus vícios. Entretanto, agora em maio próximo vamos ter a 5ª edição do Mostra o Teu Talento, uma iniciativa que promove jovens talentos em diversas áreas. Temos também em junho a 6ª edição do Torneio de Verão de Futsal em São Pedro, que envolve 300 atletas mais o público. É uma iniciativa com sucesso, já vai na sua 6ª edição. Há uma novidade que é um Rally Paper em julho nas Portas do Mar, que será realizado
em volta do pavilhão do mar, em que envolve uma série de iniciativas e de provas. Os jovens participam? Sim, muito. Sim. Muito. Eles cada vez mais pedem mais. Impressionante. Nós estamos a acabar a atividade hoje e eles... senhor, quando é a próxima? Oh, homem, tu estás a acabar, eu já quero outra para amanhã. Calma, não E este vamos... ano que temos ano de eleições europeias, é um assunto que faz parte do vosso debate, está na vossa agenda, por exemplo, esta importância dos jovens participarem, estarem informados sobre a vida o apelo à necessidade de social. votar e tudo isso. É um assunto que, muito sinceramente, não é abordado entre as quatro paredes da associação. Se for preciso, nós cá fora, nos nossos debates livres, vamos falar. Tens o hábito de votar, não tens? Mas praticamente a malta é mais nova, 18 anos, ainda não vota. Nós sabemos que existe uma grande abstenção. A abstenção juvenil é bastante grande. É uma maneira de se manifestar, muitas vezes, não votar. É? Sim. Há muito jovem que não vota mesmo para se manifestar. De forma a ver se mudam as coisas. Mas não existe também falta de informação? Será que os jovens, por exemplo, eu estou a dar este exemplo porque são as eleições que vão acontecer este ano, as europeias, têm consciência do que é de que eleições são estas, para o que é que... Acho que passa um bocadinho ao lado. Há falta de informação? Há falta de informação. Dos próprios partidos, que muitas vezes não direcionam como deve ser a informação aos jovens. Se calhar passam mais num setor mais elevado em termos etários. Por isso, muitas vezes a informação passa mesmo ao lado dos jovens. Eleições. O que é que se vai passar? Muitas vezes nem sabem quem são os candidatos, de que partido é que são, o que é que defendem cada um dos candidatos. A culpa é dos jovens ou é de... Eu creio que aqui a culpa está nos dois lados. Eu creio que está nos dois lados. Os jovens também se podiam importar e procurar informação. Mas os agentes também deviam promover e incentivar o jovem a conhecer as eleições. E as associações também não teriam a palavra a dizer nesta área? Sem sombra de dúvida que teríamos essa palavra, mas nós falamos na necessidade de votar, não vamos falar de política dentro de uma associação de juventude do partido A, B, C ou D. Pelo menos até ao momento não aconteceu. Não vamos mostrar juventude com campanha política dentro de uma associação de juventude. Enfim. Mas continuando aqui nas iniciativas, vamos interromper, porque temos agora um telespectador em linha, Carlos Simões, que nos liga de Ponta Delgada. Faça o favor de colocar a sua questão. Carlos Simões? Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo à Estação de Serviço. Luís Costa, boa noite a toda a audiência. Olha, antes de mais, queria enaltecer o trabalho prestado pelo Luís Costa, do qual sou amigo pessoal, e tenho acompanhado, do pouco tempo que tenho e disponível, tenho acompanhado o trajeto dele e o cuidado e atenção com a juventude. E depois, relacionado com o próprio debate em si, a questão dos desafios da juventude, eu noto e tenho reparado que realmente a juventude, chamada juventude, que sabe o que é a dificuldade da vida e do país neste momento, procuram um pouco ir à luta e tentar descobrir e procurar desafios de forma a que possam angariar algo, não é? No fundo, expectativas. Agora, na outra parte, também sou pai, Estamos com dificuldades a ouvir Carlos Simões. Sim. Está-me a ouvir agora? Sim, estamos. Pode continuar, por favor. Depois, quanto à outra questão da juventude propriamente dita, pegando um pouco nas palavras do Luís Costa há pouco, que é aquela questão dos filhos que são um pouco resguardados pelos pais, eu penso que também carecem um pouco na falta de incentivo, ou seja, aquele resguardo que os pais lhes dão e aquela procura que nós temos como pais de tentar proteger ao máximo, também por vezes faz com que eles não lutem, porque hoje em dia o fazer uma formação, acabar um curso, ir para a universidade, acabar e ficar à espera de uma vida fácil